Você sabia que existe um país no Oriente Médio que guarda alguns dos segredos mais fascinantes e bem preservados da história? A Jordânia é um lugar de contrastes extraordinários, onde o passado e o presente se encontram de maneira surpreendente. Imagine explorar um deserto que parece outro planeta, caminhar pelas ruínas de uma cidade perdida e flutuar nas águas do ponto mais baixo da Terra. Mas a Jordânia é muito mais do que isso. Como pode um país tão pequeno manter a paz cercado por vizinhos em conflito? E o que dizer das suas mulheres, que lutam pela educação e pela carreira antes do casamento, abdicando de namoros na adolescência em busca de um futuro melhor? Prepare-se para descobrir as joias escondidas de Wadi Rum, onde filmes de ficção científica ganham vida. Vamos revelar os mistérios da cidade perdida de Petra, uma das 7 maravilhas do mundo moderno. E o Rio Jordão? Você vai se surpreender com o possível local do batismo de Jesus Cristo. Acompanhe-nos nessa jornada por um dos destinos mais incríveis e enigmáticos do mundo. O que a Jordânia tem a oferecer vai muito além do que você imagina. Fique conosco e juntos vamos desvendar os segredos desse país fascinante. Número 15. A Jordânia é um país relativamente pequeno, com um pouco mais de 89 mil quilômetros quadrados. Apesar de estar cercada por vizinhos complicados, é amplamente reconhecida por sua habilidade de manter uma relativa paz em meio a regiões frequentemente marcadas por conflitos. Ao norte, a Jordânia faz fronteira com a Síria, um vizinho sofrido que enfrenta uma guerra civil há 13 anos contra o governo de Bashar al-Assad. Ao nordeste está o Iraque, outro vizinho com uma história complicada, mas com quem a Jordânia consegue manter uma boa convivência. A leste e ao sul, a Arábia Saudita está presente, com uma relação de respeito mútuo e muita areia. A oeste, encontramos Israel e a Palestina, Cisjordânia, uma região com muita história e conflitos intermináveis, onde a Jordânia consegue se manter em equilíbrio. E como bônus, a Jordânia tem uma pequena linha costeira ao sul, no Golfo de Aqaba, onde você pode dar um mergulho refrescante no Mar Vermelho. Vale destacar a preocupação que o país exerce em manter as suas forças armadas sempre modernas e bem estruturadas. As Forças Armadas da Jordânia são reconhecidas como uma das mais preparadas do Oriente Médio. Equipadas com armamento moderno e apoiadas por um treinamento rigoroso, destacam-se pela inteligência estratégica. Investimentos contínuos em defesa garantem a modernização constante, permitindo à Jordânia manter uma posição robusta na região. 14. A Jordânia é uma verdadeira joia natural e arquitetônica escondida no Oriente Médio. Com mais de 100 mil sítios arqueológicos e religiosos, o país também exibe belezas naturais surreais. O Vale da Lua, também conhecido como Wadi Rum, é uma região desértica espetacular, famosa por suas paisagens impressionantes, com vastas extensões de areia vermelha, enormes formações rochosas de arenito, desfiladeiros profundos e arcos naturais. A área é tão única que parece um cenário de outro planeta, o que a tornou um local popular para filmagens de ficção científica, como Perdido em Marte, de 2015, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Matt Damon. Wadi Rum foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2011. O local oferece aos turistas caminhadas e escaladas, com trilhas populares que levam ao topo das montanhas Jabal Rum e Jabal Ad-Dami. Além disso, você pode fazer safaris 4x4, que geralmente levam os visitantes a algumas das atrações mais populares do vale, como Lawrence's Spring e Khazali Canyon. 13. Com evidências de civilizações que datam de milhares de anos, a Jordânia é um verdadeiro paraíso para os amantes de arqueologia. Assim como o Peru na América Latina, a Jordânia é o epicentro arqueológico na Ásia, com sítios que revelam os segredos de tempos milenares. A cidade perdida de Petra, uma das 7 maravilhas do mundo, foi construída no meio do deserto e ficou sepultada sob a areia por séculos. É um conjunto impressionante de templos, túmulos e casas esculpidos na rocha pelo reino nabateu há mais de 2000 anos. Os nabateus, uma tribo árabe nômade, eram mestres em engenharia hidráulica e usaram suas habilidades para criar um complexo sistema de canais de água e cisternas, permitindo-lhes prosperar nessa região árida. Eles também tinham grande talento para a arquitetura, como mostram as intrincadas esculturas e estruturas espalhadas por toda a cidade. Petra se tornou a capital dos nabateus, foi conquistada pelos romanos e acabou abandonada, coberta pela areia do deserto e habitada apenas por tribos beduínas. No início do século XIX, foi redescoberta por um ocidental em uma história digna de Indiana Jones. Em 1812, o suíço Johann Ludwig Burckhardt, se passando por um árabe,
revelou ao mundo a cidade perdida de Petra. Para chegar à cidade perdida, é necessário percorrer um estreito desfiladeiro chamado Siq, com não mais de 3 metros de largura. Ele serpenteia até chegar ao Tesouro de Petra, ou Al-Qasné, a construção mais icônica da cidade, que se acredita ter sido um templo ou o túmulo real do rei Nabateu Aretas IV. Mas essa é apenas uma das construções da cidade. Há também o anfiteatro, outros túmulos reais, casas e outros templos e construções esculpidos na rocha. Apesar de ser uma cidade deslumbrante, estima-se que apenas 15% dela tenha sido explorada, com o restante ainda enterrado. Em Indiana Jones e a Última Cruzada de 1989, Jones e seu pai cruzam a Jordânia em busca do Santo Graal e passam por Petra. 12. Os beduínos são um grupo de pessoas que vivem espalhadas por todo o país da Jordânia há milhares de anos. Muitos deles ainda vivem como nômades, mudando de um acampamento para o outro com seus rebanhos de cabras. No entanto, outros beduínos se mudaram para pequenas aldeias. Eles são conhecidos por sua rica cultura e tradições, sua hospitalidade e suas habilidades em lidar com a vida no deserto. Os beduínos têm sua própria língua e cultura e se orgulham de manter seu modo de vida, apesar da crescente modernização do país. Muitos visitantes aproveitam a oportunidade para interagir com os beduínos e aprender com seu modo de vida e cultura. 11. O Mar Morto, uma das atrações fantásticas da Jordânia, também se estende por Israel e pela Cisjordânia. Apesar do nome, ele é na verdade um lago endorreico, sem conexão com o mar, com uma salinidade cerca de 10 vezes maior do que a água do mar, contendo 31,5% de sal. Suas margens estão a cerca de 430 metros abaixo do nível do mar, tornando-o o ponto mais baixo em terra firme do planeta. A alta salinidade proporciona uma densidade tão elevada que é quase impossível afundar. É possível até mesmo ler um jornal enquanto se flutua. Além disso, a lama rica em minerais do Mar Morto é famosa por suas propriedades terapêuticas para a pele e articulações, sendo utilizada em diversos resorts para tratamentos. Visitar o Mar Morto é uma experiência espetacular e inesquecível, oferecendo um contato único com a natureza em sua forma mais extrema. 10. O Rio Jordão, que marca a fronteira ocidental da Jordânia com Israel e a Cisjordânia, é considerado um local sagrado para cristãos, pois acredita-se que Jesus Cristo foi batizado em suas águas. Isso atrai peregrinos de todo o mundo, tornando o rio um importante centro religioso. A localização exata do batismo de Jesus no Rio Jordão é um tema complexo e ainda debatido por historiadores e estudiosos da religião. Betânia, localizada na margem oriental do Rio Jordão, é o local tradicionalmente aceito como o ponto do batismo. Lá, encontramos diversos sítios arqueológicos, como igrejas bizantinas e mosaicos, que atestam a importância religiosa do local desde os primeiros séculos do cristianismo. 9. Corridas de camelos são eventos tradicionais em muitas culturas do Oriente Médio, incluindo a Jordânia. No deserto de Wadi Rum, essas corridas são particularmente populares e atraem tanto moradores locais quanto turistas. As corridas de camelos em Wadi Rum geralmente envolvem camelos pertencentes a famílias locais ou a criadores de camelos profissionais. Os proprietários frequentemente seguem a corrida em seus veículos 4x4, acompanhando e incentivando seus camelos ao longo do percurso. E se você acha que estas corridas são primitivas e ausentes de tecnologia, saiba que em algumas competições modernas, robôs jockeys são usados em vez de jockeys humanos. Esses robôs são controlados remotamente pelos proprietários que seguem a corrida em seus carros. Isso tem sido uma resposta às preocupações sobre o bem-estar dos jockeys infantis que eram tradicionalmente usados. 8. Na Jordânia, os casamentos geralmente acontecem por volta dos 26 anos. Isso porque as famílias jordanianas valorizam que os homens alcancem estabilidade financeira antes do matrimônio, incluindo ter um diploma universitário e um bom emprego. Para as mulheres, a prioridade muitas vezes é concluir a educação e iniciar uma carreira antes do casamento. A cultura do namoro na Jordânia varia bastante. Em algumas famílias, o namoro antes do casamento pode ser desaprovado, enquanto em outras é mais tolerado ou até incentivado. De modo geral, é comum que as mulheres se casem virgens após a faculdade, com o objetivo de estabelecer uma nova família. Veja o que dizem essas jovens jordanianas. You guys are not married yet? No, here in Jordan it is not popular that our familia From 24 to 26. 24? Oh, okay. 26. And everyone here wants to get married or In the future. in the future? Okay. It's the rule of life. Yeah, family, right? Yeah, family and yeah, in the future. Yeah.
Nice. But like, do you date some guys already, or that is not very nice? Yeah, it's very nice. I love it. Some people allowed because of, I don't know, traditions, but in our religion, no, it's not allowed. And It's not allowed? no, dating, Okay, dating without- only if you want to get married. Yeah. Okay. Yeah. There are rules. Not. Vale ressaltar que a virgindade da noiva no casamento ainda é um valor importante para muitas famílias na Jordânia, principalmente nas áreas mais conservadoras e tradicionais. 7. Jerash, no norte da Jordânia, é uma das cidades greco-romanas mais bem preservadas fora da Itália. Fundada no século IV a.C. por Alexandre o Grande, tornou-se uma das cidades mais prósperas da Decápolis. Entre seus marcos impressionantes estão o Arco de Adriano, construído em 129 d.C., e o hipódromo, que acomodava até 15 mil espectadores para corridas de bigas. O Fórum Oval, uma praça elíptica cercada por colunas jônicas, é um exemplo notável da engenharia romana. Jerash também possui 2 teatros romanos, o Teatro Sul e o Teatro Norte, ainda usados hoje. O Templo de Ártemis, com suas colunas maciças, é dedicado à deusa principal da cidade. As colunatas, especialmente a Rua Cardo, refletem a habilidade arquitetônica romana. Jerash também possui complexos de banhos romanos, centros sociais importantes. Anualmente, a cidade hospeda um festival cultural com música, dança e teatro, celebrando sua rica herança histórica. 6. Amman, a capital da Jordânia, é uma cidade de contrastes fascinantes, onde arranha-céus modernos convivem harmoniosamente com ruínas antigas. Este vibrante centro urbano oferece uma combinação única de história e modernidade. No coração da cidade, a cidadela de Amman, situada no topo de uma colina, oferece vistas panorâmicas deslumbrantes e um vislumbre da rica história da região, com suas ruínas que datam de diferentes eras. O Teatro Romano, construído no século II d.C., é outra joia histórica, ainda em uso para eventos culturais e capaz de acomodar até 6 mil espectadores. Além de seus tesouros históricos, Amman também se destaca por sua arquitetura contemporânea, com arranha-céus que definem o horizonte da cidade. Este contraste entre o antigo e o novo faz de Amman um destino imperdível, refletindo a rica herança cultural da Jordânia, enquanto abraça o desenvolvimento moderno. 5. O Castelo de Ajlun, na Jordânia, é uma fortaleza islâmica construída no século VII por Izz al-Din Usama, general de Saladino. Localizado em uma colina com vista panorâmica, o castelo serviu como uma importante defesa contra os cruzados, controlando rotas comerciais e protegendo a região. Suas torres e muros robustos refletem a engenharia militar da época. Hoje, Ajlun é um popular destino turístico, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar suas passagens e apreciar vistas deslumbrantes das colinas circundantes e do Vale do Jordão. A fortaleza é um testemunho da rica história militar e cultural da Jordânia. 4. Se você é um amante de caminhadas e trilhas, precisa conhecer a Trilha da Jordânia ou Jordan Trail, uma rota de caminhada de longa distância que percorre o país de norte a sul, passando por paisagens deslumbrantes, sítios históricos e vilas autênticas. Com um total de 650 quilômetros, a Trilha da Jordânia pode ser completada em 40 dias por um caminhante experiente, mas também pode ser dividida em sessões menores para se adaptar a diferentes níveis de condicionamento físico e interesses. A Trilha da Jordânia exige um bom nível de condicionamento físico, com subidas íngremes, longas distâncias e terreno variado, mas todo o esforço compensa. 3. A Jordânia é uma monarquia constitucional parlamentarista, o que significa que o rei é o chefe de Estado e possui um papel importante no governo, mas também divide o poder com um parlamento eleito. Apesar de ser uma monarquia constitucional, o rei da Jordânia mantém um poder significativo na prática. Ele pode dissolver o parlamento, nomear juízes e vetar leis. Abdullah II bin al-Hussein, nascido em 30 de janeiro de 1962, é rei da Jordânia, tendo ascendido ao trono em 7 de fevereiro de 1999. Ele é um membro da dinastia Hashemita, que é a família real reinante da Jordânia desde 1921, e é considerado um descendente direto da 41ª geração do profeta islâmico Maomé. 2. A fortaleza francesa em Wadi Rum, na Jordânia, é uma ruína histórica construída no século XIX durante o período de colonização francesa na região. Embora a maior parte das informações sobre a presença francesa na Jordânia durante esse período seja limitada,
Essa fortaleza serve como um lembrete tangível da influência colonial na área. Isso bem que poderia ser real, mas na verdade não é uma estrutura histórica, mas sim um set de filmagem abandonado de um programa de TV francês chamado Les Forges du Désert. Este programa, inspirado no popular game show francês Fort Boyard, foi filmado no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A fortaleza foi construída para parecer uma ruína antiga, feita de concreto e aço, com torres e muralhas. O programa tinha como objetivo oferecer desafios físicos e mentais para os competidores e foi uma produção significativa, envolvendo cerca de 200 pessoas e um orçamento considerável. No entanto, foi cancelado após um curto período devido à baixa audiência. Hoje, a fortaleza permanece como uma curiosa ruína no deserto e é ocasionalmente usada como cenário para produções de filmes e televisão. Embora esteja localizada a cerca de 7 quilômetros da estrada mais próxima e o acesso seja tecnicamente restrito, turistas aventureiros às vezes visitam o local, geralmente precisando de um veículo 4x4 ou um camelo para o transporte. Número 1. Wadi Rum é um deserto realmente fantástico. Se você visitar a Jordânia e um dia tiver a oportunidade de visitá-lo, saiba que você pode se hospedar em hotéis de luxo em meio ao deserto. O Wadi Rum Bubble Luxe Hotel é uma experiência de hospedagem que você não vai encontrar facilmente em nenhum outro lugar no mundo. Trata-se de um hotel em formato de bolha que oferecem luxo e contato com a natureza. As bolhas são feitas de plástico durável e transparente, com tetos que permitem observar as estrelas à noite. Elas dispõem de cama king size, banheiro privativo, ar-condicionado e varanda privativa com deck e mobiliário externo. O restaurante do hotel serve pratos da culinária árabe tradicional, preparados com ingredientes frescos e locais. E além disso, você também pode desfrutar de um jantar romântico sob as estrelas, com vista para o deserto. E assim chegamos ao fim da nossa jornada pela fascinante Jordânia. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a descobrir mais sobre este destino incrível e, quem sabe, a planejar sua própria aventura por essas terras encantadoras. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem. Se você gostou, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Até a próxima!